Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, 6 de setembro, no limiar do início do julgamento de Bolsonaro, a Polícia Federal vai concluir o inquérito 4995. E o que é esse inquérito? É o inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Paulo Figueiredo e algumas pessoas que ainda não se sabe no que diz respeito à campanha liderada por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para intimidar o STF, obstruir a justiça e, na verdade, atentar contra a soberania brasileira. De quebra, esse inquérito ainda investiga a possibilidade de crime financeiro no que diz respeito a uma ação coordenada entre Eduardo Bolsonaro, o pai dele, a família Bolsonaro, para vazar para agentes financeiros aqui no Brasil a notícia de que haveria um tarifaço contra o país e o que elevaria muito a taxa do dólar abruptamente, e com isso os dados do mercado financeiro mostram que no momento do anúncio daquelas sanções houve um pico de quase 4 bilhões de dólares de compra de dólar exatamente no período do anúncio do tarifaço, logo após o anúncio do tarifaço. E foi mapeada também a compra e a venda dos dólares logo em seguida. Então, os dólares teve uma grande compra e uma grande venda de dólares, mostrando que vários agentes aí, compraram e venderam para ganhar com a notícia do Trump, sobre o tarifaço do Trump. O que significa o quê? Que alguém vazou essa informação aqui dentro do Brasil. Quem vazou, a suspeita recai sobre Eduardo Bolsonaro e a família, sobretudo em relação a Eduardo Bolsonaro, tanto que foi incluído esse caso no inquérito 4995, que foi aberto para investigar o Eduardo Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal investigar quem está envolvido com isso. Na semana passada, o STF, o Alexandre de Moraes, também incluiu o capanga do Eduardo Bolsonaro, que é o neto do último ditador do regime militar no Brasil, João Batista Figueiredo, que tem funcionado como uma espécie de leão de chácara do Eduardo Bolsonaro para atacar instituições, para fazer o que manda o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E a inclusão desse sujeito agora é muito simbólica, a inclusão nesse inquérito. Por quê? Porque estamos à véspera de vencer o prazo de 60 dias que o Alexandre de Moraes deu para a Polícia Federal para concluir. Ele prorrogou o inquérito por mais 60 dias para que a Polícia Federal concluísse essa investigação com a finalidade de indiciar todos os envolvidos. Então, quem serão os indiciados a partir de 6 de setembro? Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, provavelmente o Carlos Bolsonaro também está nesse inquérito, e também o Paulo Figueiredo. Quem mais vai depender aí da questão de crime financeiro. Há outras possibilidades aí que ainda não estão suficientemente claras, mas a Polícia Federal vai fazer esse indiciamento e isso vai para a mão da Procuradoria-Geral da República, que vai opinar se deve ser aberta a ação penal contra todos esses. Bom, eu fiz uma consulta a um especialista, a um advogado criminalista, e eu tenho aqui algumas informações para passar sobre o surpreendente tamanho da pena exclusivamente de Eduardo Bolsonaro, que é o pivô de tudo isso, é o pivô desse inquérito, e eu fiquei surpreso com as informações que eu recebi, e eu vou passar
tudo isso para você na reportagem que você vai ver agora. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Gente, muito importante. Uma vitória, viu? Na quinta-feira eu tinha entrado com a representação criminal contra Eduardo Bolsonaro. Hoje, na segunda-feira, a PGR abre um inquérito contra ele. Na representação que apresentei, a gente fala de 3 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Sabe por quê, pessoal? É a continuidade do golpe. Houve no dia 8 de janeiro aquela depredação do Supremo. Você acha que é menos o que ele está fazendo lá fora? Mentindo sobre uma instituição como o Supremo Tribunal Federal? Tentando uma sanção a ministros do STF? É a continuidade, sim. É tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Falei também sobre atentado à soberania nacional, artigo 359-I, e coação no curso do processo, artigo 344, porque é o pai dele que está sendo julgado. Ele está tentando obstruir a justiça. Na manifestação, o procurador-geral é muito firme ao falar em coação no curso do processo, em obstrução de justiça, e também investigar a possibilidade de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu vou ler um texto. O senhor Eduardo Bolsonaro se dedica com denodada diligência o intuito de impedir, com ameaça, o funcionamento pleno dos poderes constitucionais. A PF está avançando com essa investigação. A gente lembra, até fui procurar aqui qual era a data certinha. Em 8 de julho, Moraes autorizou a Polícia Federal a prorrogar essa investigação por mais 60 dias. Então, esses 60 dias vão vencer, então, mais ou menos no dia 8 de setembro. Então, nesse último mês, a PF tem avançado, né, sobre a elaboração desse relatório, acompanhado a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Hoje, em uma entrevista a Bela Megali no jornal O Globo, Eduardo Bolsonaro fala uma série de questões e se coloca ali como um protagonista, de fato, nessas articulações para que os Estados Unidos sancionem não só o ministro Alexandre de Moraes, por meio da lei Magnitsky, da suspensão dos vistos, por exemplo, mas o Brasil, com essa tarifa de 50%, ele chega a falar que é preciso fazer alguns sacrifícios em nome do que ele considera ser o enfrentamento dos abusos, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, a PF tem analisado isso. A gente viu que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, pediu à Polícia Federal que inclua nessa investigação várias manifestações que foram feitas por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais e também em entrevistas à imprensa, inclusive aqui a CNN Brasil, no âmbito dessa investigação. Então, tudo isso tem sido analisado pela Polícia Federal. O neto do ex-ditador João Figueiredo, Paulo Figueiredo, foi incluído no inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. A suspeita: pressão sobre o governo dos Estados Unidos para sancionar ministros do Supremo. Segundo a Polícia Federal, Figueiredo teria atuado como lobista junto ao presidente Donald Trump. Em redes sociais, ele disse que ajudou a poupar Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes das sanções aplicadas a Alexandre de Moraes. O inquérito foi aberto a pedido da PGR e tem 30 dias para ser concluído. E a Justiça dos Estados Unidos também quer saber até onde vai toda essa influência de Paulo Figueiredo, mas agora envolvendo as tarifas impostas por Trump ao Brasil. Segundo documentos obtidos pela agência pública e pela revista americana Mother Jones, um depósito de $140 mil foi feito na conta de uma empresa de Figueiredo na Flórida. Essa transação, considerada fraudulenta pela Justiça dos Estados Unidos, teria sido realizada por uma empresa de fachada ligada ao magnata chinês Miles. Essa geração de pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo tem claramente a finalidade ilícita de favorecer interesses pessoais. E digo, coação contra o poder legislativo também. Pasmem,
pasmem que um dos brasileiros investigado e foragido, recentemente, nessa semana, dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Ameaças diretas. Ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar. Ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha. O caso continua se agravando. Antes de prosseguir, eu quero ler uma análise jurídica sobre todo esse processo, também informar você que a data de vencimento do prazo de 60 dias dado pelo Alexandre de Moraes para a Polícia Federal concluir esse caso não é 8, como disse a jornalista da CNN, mas 6 de setembro, porque julho e agosto têm, ambos os meses, 31 dias. Vamos lá, que eu vou ler uma análise para você, feita por um criminalista a pedido do blog da Cidadania. Bom, é sobre os tipos penais e penas máximas com agravantes e que pena isso pode dar a Eduardo Bolsonaro. Eu procurei resumir o que ele me passou da seguinte forma. Eu fiz alguns tópicos. Tópico 1. Coação no curso do processo é um dos tipos penais que pesam contra Eduardo Bolsonaro. Eu vou me concentrar só em Eduardo Bolsonaro. É o artigo 344 do Código Penal. Pena máxima abstrata de 1 a 4 anos de reclusão, elevada com agravantes, como reiteração contra autoridades para até 5 anos e 4 meses. 2. Embaraçar investigação de organização criminosa. Artigo 2, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas, sancionada em 2013 por Dilma Rousseff. Pena máxima abstrata de 3 a 8 anos de reclusão, elevada com agravantes para até 10 anos e 8 meses. 3. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359-M do Código Penal. Pena máxima abstrata de 4 a 8 anos de reclusão, elevada com agravantes para até 10 anos e 8 meses. 4. Atentado à soberania nacional. Artigo 359-I do Código Penal. Pena máxima abstrata de 3 a 8 anos de reclusão, elevada com agravantes para até 10 anos e 8 meses. E aí vem uma surpresa que eu tive, que é impressionante, que eu vou ler agora. Incluindo os tipos penais de coação no curso do processo, até 5 anos e 4 meses com agravantes, embaraçar a investigação de organização criminosa até 10 anos e 8 meses, abolição violenta do Estado Democrático de Direito até 10 anos e 8 meses e atentado à soberania nacional até 10 anos e 8 meses, a pena total em concurso material pode chegar a até 37 anos de cana. E respeitando, obviamente, o limite legal de 40 anos. No Brasil, ninguém fica preso por mais de 40 anos. Probabilidades estimadas de tudo isso acontecer. O relatório para o Alexandre de Moraes, ele irá, apesar de ter sido sorteado Nunes Marques para ficar com esse processo, por prevenção, o relatório vai ser enviado para Alexandre de Moraes, como já aconteceu com outros casos. A probabilidade que esse jurista vê é total. Ele diz que não há dúvida, é 100%. Diz ele, considerando os tipos penais como coação, pena até 4 anos, obstrução até 8 anos, abolição violenta até 8 anos e atentado à soberania até 8 anos, com conexão a inquéritos anteriores, se for pegar o histórico do que tem acontecido, o Moraes hoje é o juiz que tem mais ações penais sobre o seu escrutínio e, nesse caso aí, é impossível de esse processo ficar com Nunes Marques. O presidente do STF
vai passar para o Alexandre de Moraes por prevenção. Muito bem, a prisão preventiva. A possibilidade de haver a prisão preventiva. Possibilidade vai de 70% a 80%, segundo a análise que eu recebi. Diz que, diante dos tipos penais investigados, incluindo coação, obstrução, abolição e atentado à soberania, com os agravantes, é de 70% a 80%. É muito grande a possibilidade. Bom, vamos ver então. Esse é um resumo da análise que eu fiz para você. Então, não é que é a minha opinião, isso são fatos, tá? Então, vamos lá. O Eduardo Bolsonaro está indo a Washington e ele só agrava a situação. Cada vez é mais provável. A questão da prisão, ela só se deve ao fato, não é nem escolha de momento político. A prisão não aconteceu ainda porque o inquérito não foi concluído. Então a Polícia Federal vai indiciar, como aconteceu com o pai dele. A Polícia Federal vai indiciar e o Procurador-Geral vai denunciar com base no indiciamento da Polícia Federal e o Alexandre de Moraes vai abrir a ação penal e vai imediatamente pedir a prisão preventiva dele e a primeira turma vai ter que referendar porque simplesmente ele continua delinquindo, é um crime continuado. Eduardo Bolsonaro vai a Washington nesta semana para discutir sanções contra os ministros do STF e contra o Brasil. Inclusive, a análise de muitos juristas é de que a Embaixada dos Estados Unidos está tentando cavar um rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Então, quer dizer, o crime do Eduardo Bolsonaro vai se agravando cada vez mais. Gilmar Mendes e Alcolumbre serão foco da reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sobre sanções. Então, ele está querendo ameaçar o presidente do Poder Legislativo, porque o Alcolumbre, o presidente do Senado, é o presidente do Poder Legislativo brasileiro, assim como o Barroso é o presidente do Poder Judiciário e o Lula é o presidente do Poder Executivo, né? Então, aí eles estão indo até um ponto inacreditável, né? Muito bem. Um conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro esteja livre. Mais ameaças, e tudo pela pena e pela língua de Eduardo Bolsonaro. Bom, aqui vamos ver como é que começou esse negócio. Então, esse negócio começou, você pode ver aqui, eu vou lá no fim da ação, essa aqui é a ação do Lindbergh Farias em 22 de maio, tá? Em 22 de maio, ele se dirigiu à Procuradoria-Geral da República com esses pedidos aqui que foram atendidos logo em seguida, como você viu no vídeo dele. Instauração de inquérito criminal, recebimento de presente, instauração de inquérito criminal e vários outros detalhes aqui. Instauração do inquérito ocorreu praticamente em seguida, em 25 de maio. Então, ele pediu no dia 22, não é? E 3 dias depois, a PGR concedeu. Foi muito rápido. Como será rápido agora, depois que a Polícia Federal investigar a questão dos dólares, tá? Então, aqui a PGR, Procuradoria-Geral da República, no dia 25, 3 dias depois, pediu para o Alexandre de Moraes a abertura do inquérito, né? Então, a coisa começou a andar aí, e no dia, vamos lá ver o dia aqui, no dia 26, no dia seguinte, o Alexandre de Moraes abriu o inquérito contra Eduardo Nantes Bolsonaro. E depois o PT pediu, em 13 de julho, que houvesse a investigação do Eduardo Bolsonaro com fatos novos, né, já qualificado, de apresentar fatos gravíssimos, pediu para incluir o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, tá? Aqui nesse
Em 13 de julho, o Lindbergh pediu isso, o STF também aceitou, e ainda eu não tenho bem a confirmação, mas parece que o Carlos Bolsonaro também está nesse inquérito. E depois, agora, na semana passada, não está aqui o documento, porque não está disponível ainda no site do STF, mas o Paulo Figueiredo também foi incluído. E aqui o Alexandre de Moraes, é o último despacho dele que está publicado no site do STF, é sobre a investigação de crime financeiro. Tá? Compra e venda de dólares, tá aqui, ó, compra e venda de dólares no dia do anúncio tarifaço de Trump ao Brasil. E a Polícia Federal incluiu o Figueiredo, né, nessa semana agora que passou. O inquérito foi instaurado por Moraes após pedido da PGR e visa investigar a atuação dele junto com o Eduardo Bolsonaro. Ele já está foragido por outros crimes, né? Enquanto isso, acadêmicos nos Estados Unidos denunciam a interferência indevida de Donald Trump. É bom saber que as reações estão começando. 50 proeminentes acadêmicos brasileiros que trabalham em universidades americanas como Harvard, Brown, Princeton, Columbia, enviaram uma carta a Trump expressando preocupação sobre a interferência do governo americano. O Trump não vai dar bola para intelectual, né? Mas ele vai dar bola para empresários que estão perdendo muito. Você vá aos shorts, aos vídeos curtos do Blog da Cidadania aqui no YouTube, você vai ver um bolsonarista apavorado porque diz que as prateleiras dos supermercados estão ficando vazias lá nos Estados Unidos por conta do tarifaço do Trump no mundo inteiro. Então, está havendo aí um desabastecimento, inflação explodindo, né? Então, o Trump vai ter a dose dele de dificuldade. Ele está chutando tudo para o alto, mas vai chegar um momento aí que a própria população, em 3 de novembro do ano que vem, tem eleição, e quando chegar até lá, ele vai ter que se entender com o povo, né? O Bolsonaro, inclusive, acaba de ser denunciado, o pai dele, por outro aliado próximo. Além dos generais que o Bolsonaro nomeou para comandar as Forças Armadas, Exército e Aeronáutica, agora você tem um assessor do Braga Neto dizendo que o Bolsonaro queria dar golpe mesmo. É isso aí, ele queria dar golpe mesmo, sempre quis dar golpe. E o que os ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre a crise com o Trump é que isso pode realmente atrapalhar muito, não é, o sistema financeiro brasileiro. Evidentemente que eles não vão sair do Brasil, eles vão fazer o que o STF mandar. Mas os bancos vão ter prejuízo com venda de dólar, tal, mas acontece que banco no Brasil tem uma vantagem que é ganhar muito dinheiro. Então, o nosso mercado dá muito poder para esses bancos de resistir a essas coisas, e o governo pode dar compensações, tal, né? Mas, de qualquer forma, é um problema a mais que se cria na economia. O que não pode é ceder, como eles querem. Por que é que não pode ceder? Porque daqui a pouco, essa lei Magnitsky e outras leis e outros estratagemas vão ser usadas a cada vez que o Trump quiser exigir alguma coisa da gente. Olha, eu quero ser dono da base de Alcântara, tá? No Maranhão. Vocês me passem a exclusividade para eu encher de soldado lá e vocês brasileiros não podem nem chegar perto. Nós vamos ter que obedecer. O que eles quiserem, eles vão nos ameaçar. Então, chantagem, ninguém pode ceder a essa chantagem. Ninguém. Ah, você traiu sua mulher, vou contar para sua mulher. Melhor você ser honesto com a sua mulher. Porque isso não vai parar nunca, não é? Então, vamos lá. Processo da trama golpista entra na reta final no STF com alegações finais de Bolsonaro. Agora, na quarta-feira, eles vão ter que fazer as alegações finais e aí a brincadeira começa. Junto com, na verdade, o julgamento vai na primeira terça-feira, começa na primeira terça-feira de setembro. Então, a gente vem aqui. Primeira terça-feira de setembro é dia 2. E no dia 6, provavelmente vai ser no dia 6 mesmo. No dia 6 vence o prazo.
o STF toma a decisão no domingo. Nós podemos ter o primeiro fim de semana de setembro, já o Eduardo Bolsonaro alvo de uma ordem de prisão. O caminho que poderia ter evitado a prisão de Bolsonaro era simplesmente ter seguido o conselho dos advogados de submergir, ficar quietinho e deixar os advogados conversar com os ministros do STF, né? Ser humilde, e ele poderia pegar aí o regime fechado de 1 aninho, tal, 2 aninhos como o Lula, e depois ele ia ficar em prisão domiciliar, depois semiaberto, depois regime aberto, né? Então, em 2 aninhos aí, 2 aninhos e pouco, ele estaria com a vida resolvida e não iria passar pelo que ele está, não iria agravar os crimes dele, porque agora ele se tornou um criminoso de lesa pátria. Apesar desse crime não existir mais, existe o conceito, né? É um traidor da pátria. Nos Estados Unidos, como você sabe, quem faz o que o Eduardo Bolsonaro fez aqui, lá nos Estados Unidos, corre o risco até de pena de morte. As tarifas do Trump, por outro lado, estão prejudicando os Estados Unidos e podem reduzir a inflação no Brasil. Por quê? Porque vai inundar o nosso mercado de produto barato. Eles vão ter que vender barato para desovar aqui no Brasil, para não perder dinheiro, né, os produtores. E o Eduardo Bolsonaro não tem poder, segundo vários especialistas, eu não vou ler a matéria para você, que é muito longa, vários especialistas dizem o seguinte: o Eduardo Bolsonaro não tem poder para conseguir extradição de Zambelli, porque não é nem a Giorgia Meloni, nem o Matteo Salvini, que é um dos 2 vice-primeiros ministros, que vai tomar essa decisão. Que vai tomar essa decisão é o judiciário, e vão ser as instâncias competentes, a diplomacia. E essa questão com a Itália de extradição de criminosos é muito sensível. Eles já precisaram da gente para o Cesare Battisti, vão precisar de novo. Então a gente tem uma intensa troca de extraditados aí entre os 2 países. O tratado é sempre respeitado. O único que não foi desrespeitado uma vez, que era do Cesare Battisti, acabou sendo respeitado pelo próprio Lula, que tinha negado. Então é muito difícil de a Carla Zambelli não ser extraditada, e ele vai lá para fazer show político para o gado aí, né, para tentar aparecer mais, ganhar mais poder político, mas não vai passar disso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.